Sejam muito bem-vindos a mais este vídeo. Meu nome é Viviane Ribeiro, sou especialista em banco de dados e soluções de BI na BI do Brasil. Fiquem à vontade para me contactar em caso de dúvidas. Meu e-mail é viviane@bidobrasil.com.br. Durante este vídeo estaremos falando sobre ETL. Então, o que é o ETL, os principais componentes, o ETL dentro do ciclo de vida do Data Warehouse e quais são os requisitos para um projeto de ETL. Então, o ETL vem do inglês Extract, Transform and Load, ou seja, extração, transformação e carga. O ETL visa trabalhar toda a parte de extração de dados de fontes externas, transformações desses dados para atender às necessidades de negócio e a carga desses dados para dentro do Data Warehouse. O foco desse vídeo é a utilização do ETL voltado para Data Warehouse, para o ambiente de BI, mas vocês podem fazer uso das ferramentas de ETL para todo tipo de trabalho de importação, exportação, transformação de dados para outros ambientes de banco de dados ou para outras necessidades de negócio a serem endereçadas. Os projetos de Data Warehouse eles costumam consolidar dados das mais diferentes fontes e a maioria dessas fontes tendem a ser bancos de dados relacionais ou flat files. Mas podem existir outros tipos de fontes também. E o sistema de ETL deve ser capaz de se comunicar com as bases de dados e ler os mais diversos tipos de formatos de arquivos que podem estar sendo utilizados por toda a organização. A ferramenta que nós podemos utilizar na parte de ETL da Microsoft é o Microsoft SQL Server Integration Services. Então, aqui os principais componentes do ETL. Nesta imagem, nós podemos visualizar um exemplo de modelo de arquitetura de uma solução de BI, que é composta pelos data sources, ou também chamados sistemas operacionais, todos os componentes do sistema de ETL, toda a parte da camada de apresentação e as aplicações de BI, que são chamados front-end, né, que ficam na camada de front-end. O nosso objetivo aqui não é falar e detalhar sobre toda essa arquitetura, mas sim visualizar os principais componentes que fazem parte de um sistema de ETL. Então, vamos a eles. Na parte de ETL, nós temos a parte de extração, que é a etapa onde nós realizamos a coleta dos dados dos data sources ou sistemas operacionais, extraindo-os e transferindo-os para dentro do Data Warehouse. Nós temos também uma etapa que é o que nós chamamos de limpeza, consolidação ou ainda chamado de transformação. É nessa etapa que realizamos os devidos ajustes, podendo assim melhorar a qualidade dos dados e consolidar dados de duas ou mais fontes. O estágio de transformação, ele aplica uma série de regras ou funções aos dados extraídos para ajustar os dados que estão sendo carregados. Algumas fontes de dados necessitarão de muito pouca manipulação de dados e, em outros casos, podem ser necessários trabalhar várias transformações, como, por exemplo, seleção de apenas determinadas colunas de uma tabela, tradução de valores codificados. Imaginem que no sistema de origem você armazena 1 para sexo masculino e 2 para feminino, mas no nosso ambiente de Data Warehouse nós precisamos armazenar M para masculino e F para feminino. Então, neste caso, é necessário trabalhar a transformação desses dados. A outra etapa é a parte de entrega, ou também chamada de cargo de dados, que consiste em fisicamente estruturar e carregar os dados para dentro da camada de apresentação, seguindo já um formato dimensional. Dependendo das necessidades da organização, esse processo pode variar. Alguns Data Warehouses podem substituir as informações existentes semanalmente, com dados cumulativos e atualizados, ao passo que outros Data Warehouse, ou até mesmo outras partes do mesmo Data Warehouse, podem adicionar dados a cada hora. A questão da latência e o alcance de reposição ou acréscimo constituem opções de projeto e dependem do tempo disponível e das necessidades de negócio. Okay? Então, além da extração, transformação e entrega, temos também os serviços de gerenciamento para a parte de ETL. Então, a parte de gerenciamento ela é composta por serviços para auxiliar no gerenciamento do Data Warehouse. Aqui nós temos tasks específicas para o gerenciamento de jobs, para a questão de planos de backup e recuperação, também para a verificação de itens de segurança e compliance do nosso Data Warehouse.
Ainda temos a parte de armazenamento de informações do ETL. Então, para o processo de ETL acontecer, é necessário alguns locais para armazenamentos dos dados que estão sendo trabalhados pelo processo de ETL. Dados também relativos ao log do processo de ETL. Dados referente à auditoria, resultados de auditoria das dimensões e assim por diante. Além dos dados que estão sendo trabalhados, que precisam ser armazenados, também nós temos os chamados metadados ou metadata, que armazenam informações estatísticas sobre as operações de ETL, o que inclui o horário que iniciou, a execução do pacote, o horário que terminou, leituras de disco que foram utilizadas. Temos também nos metadatas informações sobre todo o fluxograma de trabalho dos dados, sobre informações sobre o backup, scripts DDL, o que mais que nós temos aqui? Informações sobre toda a questão de qualidade dos dados, as regras de negócio que estão sendo utilizadas dentro do pacote, entre outras várias informações que são armazenadas. Então, ETL dentro do ciclo de vida do Data Warehouse. O ciclo de vida do DW é composto por uma série de etapas. Inicia-se pelo planejamento do programa ou projeto. Passamos pelo levantamento e definição dos requisitos de negócio e aí nos dividimos por 3 caminhos que podemos estar trabalhando paralelamente. Um seguindo para a parte de arquitetura e design técnico, outro trabalhando a definição da modelagem dimensional, o desenho físico e a parte de ETL, e um outro caminho onde nós vamos estar trabalhando toda a parte de planejamento e desenvolvimento da aplicação de BI. O front-end propriamente dito, para daí, após ter todas as etapas concluídas, fazer o deployment da solução e manter, fazendo todo o gerenciamento e gerenciar todo o crescimento do nosso DW. Então, quais são os principais requisitos para um projeto de ETL? Então, antes de iniciar um projeto de ETL, é necessário que os seguintes itens estejam muito bem alinhados. Questão dos requisitos de negócio. Procure verificar se você tem bem claro e documentado quais são os requisitos do seu negócio. Você conversou com os usuários, fez todos os levantamentos necessários para começar a trabalhar o projeto de ETL. Foi feita uma viabilidade dos dados, então foi analisado os dados hoje estão íntegros, quais são as issues que você precisa endereçar dentro do projeto de ETL para tratar a questão da viabilidade dos dados. Latência dos dados. Qual é o tempo máximo permitido para a disponibilização dos dados através de um sistema de BI? Ou seja, qual que é o delay que eu posso ter das minhas informações entre o sistema operacional e a minha aplicação de BI? É necessário ser real-time ou eu posso fazer uma carga no meu Data Warehouse a cada 1 hora, cada 1 dia, cada 2 dias? Qual que é o tempo de latência que eu tenho para trabalhar? Isso é importante ter definido também. Quais são as políticas de compliance e segurança adotadas pela minha empresa? Então, se eu preciso ter dados com mais de 10 anos, onde é que eu vou buscar esses dados? Será que eles estão todos no sistema operacional ou tem alguma política de archiving? Né? Então, tudo isso é importante ter bem endereçado quando estiver iniciando um projeto de ETL. Neste último slide, eu coloquei alguns sites como referência, onde vocês podem obter maiores informações sobre tudo isso que nós conversamos. Muito obrigado por assistir a mais este vídeo. Um grande abraço.